Graça e paz, irmãos, bom dia. Que bom que você está recebendo essa mensagem, porque esse é o nosso Bom Dia com Paz e hoje vamos finalizar a palavra, irmãos. Escolha os versos com consequências. Texto de Gênesis capítulo 21, verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre seu ombro, e também deu ao menino. E despediu-se e partiu, andando errante sobre o deserto de Berseba. Glória a Deus e aleluia por essa palavra, irmãos. Irmãos, a gente passou essa semana falando sobre a grande questão de Isaac e Ismael, né? Deus tinha feito uma promessa a Abraão e a Sara, e no meio dessa promessa, irmãos, o tempo se passou e a falta de paciência, a falta de fé, a falta de ouvir a voz de Deus fez Sara trazer a sua serva Agar, a egípcia, e entregou a Abraão para que ela pudesse procriar com ele e dele gerar o filho da promessa. E aí Agar engravida, e o que acontece é que nasce Ismael, irmãos, e Ismael cresce, e Deus diz que o filho da promessa vem de Isaac e Sara. Irmãos, Ismael nasce aos 85 anos de Abraão, e depois de Deus reafirma a promessa, e aos 100 anos nasce Isaac, o filho da promessa. E o que acontece é que Ismael começa a contender, a arrumar problemas dentro do arraial de Abraão, ao qual ele é mandado embora do arraial junto com sua mãe, irmãos, e sai errante pelo deserto. Um anjo aparece e traz uma promessa sobre Agar e sobre Ismael, que eles iriam ser grandes. E daí, irmãos, começa um grande problema, o nascimento do povo árabe. Gênesis 16, 12 fala assim: ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Irmãos, essa palavra foi a palavra de Deus, do anjo, né, do Senhor para Ismael, dizendo que ele ia ser como um jumento selvagem. Irmãos, o jumento quando empanca é cabeça dura, e selvagem ninguém consegue montar nele e domesticá-lo. O povo árabe nasce, irmãos, e se torna inimigo do povo de Deus. Inimigo número 1 declarado, irmãos. E toda essa briga que você vê na TV é uma briga por território. É uma briga territorial. E os irmãos brigam pelo território. Mas, irmãos, a bênção está sobre Isaac. Deus declara Isaac o filho da promessa, não Ismael. E até hoje, irmãos, a briga continua entre árabes e judeus. Judeu, o povo de Israel, e os árabes, irmãos, é o povo do Irã, Iraque, Palestina, Arábia Saudita, e daí por diante vai, irmãos. E a briga territorial, porque eles querem tomar Jerusalém, que é a capital de Deus, irmãos, para domínio árabe. E o que acontece é que eles tentam dizimar o povo judeu faz muito tempo. E há uma resistência dos judeus contra ele. Mas hoje, para finalizar essa palavra, irmãos, eu quero falar sobre, antes do milagre acontecer, sempre o diabo vai oferecer algo para tirar você da bênção, da roda da bênção. Irmãos, Gênesis 16, 2 ao 3, fala quando Agar é oferecida a Abrão. E uma coisa, irmãos, que nós temos que ter cuidado é com a facilidade. Toda vez, irmãos, que a facilidade se apresentar na sua vida, vá orar e vá vigiar. Porque o diabo nunca vai entregar algo de mão beijada na vida de alguém se ele não tiver um plano.
E o plano do diabo é tirar você da presença de Deus e roubar a bênção da sua vida. E olha, irmãos, cuidado com o tempo. Porque duas coisas podem acontecer com o tempo. Ou ele pode ser seu amigo, ou pode ser seu inimigo. Amigo da seguinte forma: o tempo ele pode tratar suas feridas, pode preparar você, pode te dar experiências. Mas ele pode ser seu inimigo, irmãos, por conta da sua ansiedade. E tem muitas pessoas que são ansiosas a tal ponto de estragar a sua vida, de estragar os seus filhos, de estragar o seu emprego, de estragar o seu casamento. Por quê? Porque a ansiedade, irmãos, é inimiga das promessas. Toda pessoa que é ansiosa, ela é inimiga do tempo. Ela não gosta de esperar. Ela quer fazer as coisas para ontem. Irmãos, tem muitas coisas que a gente tem que sentar e esperar Deus agir. E o ansioso, ele não sabe esperar Deus agir. Sara, ela não soube esperar o agir de Deus. Irmãos, e a sua ansiedade roubou a paz sobre Israel. E eu vou dizer uma coisa a você: a sua ansiedade rouba a sua paz, rouba as suas promessas, irmãos, e estraga tudo que a fé pode conquistar. Porque aonde a ansiedade, a fé fica inoperante. Irmãos, guarde essa palavra agora. Cuidado, pois o diabo sempre vai lançar migalhas antes da bênção chegar na sua vida. O que é isso, irmãos? Toda vez que tiver a bênção sobre você, perto de chegar, raiando nas nuvens, o diabo vai jogar migalhas para você se desviar da rota da bênção. Foi assim na vida de Sara e Abraão. As migalhas eram Agar. E Abraão não teve discernimento espiritual. Irmãos, cuidado com as migalhas do diabo. Porque Deus preparou um banquete para você celebrar, mas o diabo ele quer te dar migalhas para você se desviar da rota da bênção. Ou você esteja me escutando esse áudio, irmãos, e Deus falou com você. E ainda dá tempo de você voltar, irmãos, para a rota da bênção. Volte para a igreja, volte para a presença, volte para o chamado, volte a ouvir, volte à oração, volte ao clamor, volte à obediência. Volte para o centro da vontade de Deus. Porque as migalhas acabam, mas o banquete permanece. E hoje Deus te chama para a rota do banquete. Amém, irmãos? Esse é o nosso Bom Dia com Paz. Segunda a sexta, uma palavra de Deus para te abençoar. Irmãos, coloca no grupo da tua família. Curte esse áudio, irmãos. E que Deus continue te abençoando tremendamente. Fica na paz de Deus, te abençoe.